Nessa série encantada, o presépio ganha forma em crochê e ocupa lugar de destaque na sua árvore. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cubby. A aula de hoje é para quem quer encher o presépio de luz e magia com o nosso anjinho. Antes da gente começar a crochetar o nosso anjinho, a gente vai falar sobre os materiais que a gente utilizou para fazer ele. Primeiro eu vou falar sobre as linhas que eu utilizei. Estou usando aqui a linha branca na cor 8001, que eu estou fazendo as asinhas. O off-white, que é o 8176, que eu estou fazendo aqui a gola dele. O chantilly, que é o 7563, para a pele aqui do rostinho dele. E o creme, que é o 1112, para fazer o cabelinho dele. Estou utilizando também uma bolinha de isopor de 6 centímetros de diâmetro para fazer o enchimento aqui da nossa bolinha, né? A gente só reveste a bolinha. Se você tiver dificuldade de achar, não quiser colocar bolinha, pode fazer também com enchimento acrílico, tá? Aquele normal que a gente faz amigurumi, que também vai dar certo. O que mais que eu estou utilizando? Estou utilizando tesoura, agulha de crochetar de 2,5 milímetros. Estou utilizando um par de olhos com trava de 8 milímetros. Eu não vou usar as travas, porque eu vou colocar o olho no isopor. Se você for fazer com enchimento, aí você utiliza a trava, tá? Mas eu gosto de olho com trava por causa das ranhuras, ele ajuda a fixar legal no isopor. Vou usar alfinetes, agulha de tapeceiro, uma linha mais fina aqui de bordado para a sobrancelha e cola de tecido. A minha aqui que eu uso é da Aline, mas você usa a que tiver disponível mais fácil para você na sua cidade, no seu país. E é isso que você vai precisar para fazer a nossa bolinha de anjinho. Vamos começar? Então vamos dar início à nossa bolinha de Natal. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a base dela, tá? E o que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o meu anel mágico. E agora, eu vou usar um marcador para saber onde é o começo e o fim de cada carreira, o que é muito importante no crochê circular, né? E a gente vai fazer, para cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, a carreira número 2 aqui agora são 6 aumentos. Eu venho aqui no meu primeiro ponto e vou aproveitar e já vou esconder essa linha aqui do anel mágico. A hora que eu puxar o ponto aqui, olha, ela já vai ficar ali atrás, já vou escondendo ela. Então, são 6 aumentos, então são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, aqui faço mais 2, o meu segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e aqui no último, antes de eu fazer o último, eu já vou cortar esse fiozinho aqui do anel mágico, porque eu já embuti ele o suficiente, tá? Então eu corto aqui meu fiozinho
e faço o último aumento aqui nesse último ponto de base. Então, eu termino essa carreira aqui número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde vou fazer um padrão de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou fazendo aqui, olha, continuo fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu sigo esse padrão até acabar aqui essa carreira número 3. Eu acabei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora eu faço aqui um aumento. E sigo também fazendo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 1, 2. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, eu começo aqui, ó. 1, 2, 3 e um aumento. E faço esse padrão até o final da carreira também. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde eu vou fazer um padrão de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, a gente começa fazendo 1, 2, 3, 4. Um aumento. E continuo fazendo 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Faço um aumento e repito 5, um aumento, 5 aumento, até o final da carreira. Três, 4, 5 e no último um aumento. Terminei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 8, aonde a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também. Então, eu faço 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Faço um aumento e continuo trabalhando nesse padrão até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e o último aumento aqui no final. Então, eu terminei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora nós vamos fazer das carreiras 9 até a carreira 16 com 48 pontos baixos. Então, serão 8 carreiras de 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 16 com 48 pontos. E antes de começar as diminuições, eu vou agora inserir a minha bolinha de isopor. Se você tiver dificuldade de achar a bolinha de isopor e quiser fazer com enchimento, também dá, tá? É que a bolinha de isopor ela vai tornar o seu trabalho mais prático e vai deixar a sua bolinha também bem redondinha, tá bom? Mas, se você tiver dificuldade, não estou conseguindo achar a bolinha do tamanho certo, não, né, não consigo fazer, só quero fazer uma, às vezes só acho o pacote de bolinha, faz com um enchimento também, que também dá certo. Essa bolinha de isopor aqui tem 6 centímetros, mas mais uma vez, é legal você medir no seu ponto como que vai ficar. O meu ponto é bem apertado. E aqui a 6 centímetros, olha, eu ainda consigo girar ela aqui dentro, ela fica com um pouquinho de folga, tá? Então, é a base para você fazer essa bolinha dos 6 centímetros. Então, agora que eu inseri a bolinha, eu vou começar a fazer as diminuições para acabar de cobrir essa bolinha. E agora a gente vai começar a carreira número 17. Onde a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, a gente começa aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma diminuição invisível, ou seja, pego apenas as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, puxo a laçada e finalizo o ponto baixo. E continuo fazendo essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e a última diminuição aqui no cantinho. Eu finalizo essa carreira número 17 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18, aonde eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, faço a diminuição e continuo essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até acabar a carreira. Três,
4, 5 e uma diminuição. Então, eu terminei aqui a carreira número 18 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 19 com 4 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, faço a diminuição e continuo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3, 4 e a diminuição aqui no último, nos 2 últimos pontos, né? Eu terminei aqui a carreira número 19 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, eu começo aqui. 1, 2, 3. Faço essa diminuição e sigo esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3 e o último, uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 20 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21, que também é uma carreira de diminuição, só que agora eu quero trabalhar apenas no BLO, ou seja, apenas no back loop, que é a alcinha de trás do nosso trabalho. E aí tem um truquezinho aqui, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo na alcinha de trás, o meu segundo ponto baixo na alcinha de trás. E agora aqui, na hora de fazer a diminuição, como eu estou trabalhando só nas alcinhas de trás, não tem como fazer aquela diminuição invisível, né, que a gente falou, que é nas alcinhas da frente. Mas nós vamos fazer um negócio diferente também. A gente vai pegar, vai passar a agulha na primeira alcinha, vai laçar o ponto, vai passar a agulha na segunda alcinha e vai laçar também. Vão ficar 3 laçadas na agulha. Aí eu finalizo o meu ponto baixo nas 3 laçadas, tá? Vou fazer de novo aqui, olha. São 2 pontos baixos, normal. E agora a diminuição. Venho com a agulha no primeiro, laço, venho com a agulha no segundo, laço, fico com 3 laçadas na agulha. Finalizo meu ponto baixo nas 3 laçadas, tá? A diminuição só nas alcinhas de trás. E vai fazendo esse processo até acabar aqui. 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 21 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 22, aonde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, um ponto baixo, e aí eu volto normal fazer a diminuição invisível. Uma diminuição. E sigo fazendo isso até o final.
a última diminuição. Vou tirar meu marcador, porque agora eu vou fazer a última carreira. E a última carreira aqui serão 6 diminuições. Então, vou tirar meu marcador, porque agora eu só vou fazer 6 diminuições e já acaba o trabalho, né? Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e a última, 6. Posso cortar o meu fio, puxar minha linha, e aqui eu vou fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha. Para cada alcinha aqui que sobrou dos pontos, sobraram 6 pontos, eu vou pegar a alcinha de fora de cada ponto desse e vou passar o meu fio. Ó. Passei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A hora que eu passar todos eles, eu puxo para fechar esse anel mágico invertido. Pego um pontinho aqui na lateral, dou um nozinho e já posso esconder esse fio aqui por alguns pontos do meu trabalho. Eu gosto de esconder por uns 2, 3 pontos, tá? E já posso cortar o meu fio. Prontinho. A nossa base da nossa bolinha está completa. Um outro passo que a gente vai fazer agora aqui na bolinha é colocar os olhos nela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar olhos, os meus olhos são olhos de trava, porque eu não tenho outro modelo. Só que a gente não vai colocar as travas, né? Porque já tem o isopor. Mas os olhos de trava têm essas ranhuras aqui, ó. O que ajuda também a prender no isopor, tá? Se você não tiver só daquele que é liso, você pode colocar também, não tem problema. Pode colocar um pinguinho de cola, para ele não sair, tá? Mas aqui só vai sair se alguém realmente puxar. E não é a intenção, né? A intenção é a bolinha, você colocar lá na árvore e tal. Então não vai ninguém tirar os olhos daqui. Como que a gente vai colocar os olhos? Eu vou contar aqui, vou pegar um alfinete. E eu vou contar, olha. Aqui, aonde eu terminei, tá vendo? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aonde tem esse degrauzinho aqui, ó, é a parte de trás do nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de deixar a parte de trás virada para trás. Então, se a parte de trás está aqui, a parte da frente é aqui, eu vou colocar até um alfinete, aqui é a parte da frente. Eu gosto sempre de deixar marcado, de fazer o trabalho de olhos, por mais que não vá aparecer, eu gosto sempre de deixar marcado aqui a parte, de fazer as coisas na parte da frente. Vou aqui medir aonde eu vou colocar os olhos. Então, eu vou colocar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Então, eu vou vir aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Coincidentemente, eu coloquei bem entre as carreiras 12 e 13 mesmo, olha. Então, aqui, entre as carreiras 12 e 13, eu vou colocar os meus olhos. E a distância entre eles vão ser de 8 pontos. Então, eu tô aqui com o meu alfinete, olha, eu conto 1, 2, 3, 4, vai ter um olho aqui. Pro lado de cá agora,
1, 2, 3, 4. E coloco meu olho aqui. Então, a distância entre eles, vou tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos entre eles, tá? Tô usando aqui meu olho de 8 milímetros. Vou tirar o alfinete aqui, que eu já sei onde que é. E vou inserir os meus olhos. Ó, substituo o alfinete pelos meus olhos. Levantei aqui também. Pronto. Os olhos estão colocados. Bom, agora a gente vai fazer a marcação do nariz. Como que eu vou fazer essa marcação do nariz? Aqui do lado do olho, na carreira de baixo, depois que o olho acaba, o primeiro ponto você marca. Aqui. A mesma coisa. Primeiro ponto a gente marca na carreira de baixo. E agora serão, desse ponto que eu marquei, no segundo eu coloco alfinete. Do ponto que eu marquei, no segundo eu vou colocar o alfinete. Então, já tiro os 2 alfinetes. Então, o meu nariz vai ser aqui, ó, tá? Centralizado no meio dos olhos, tá? Tem 2 carreiras para cá, tem 2 carreiras para cá e o meu nariz vai ter 2 carreiras também. Vou colocar a linha, inserir a linha aqui, ó, num ponto qualquer abaixo e vou sair com ela no meu primeiro alfinete aqui, ó. Trago a linha. E agora eu vou com ela até o meu segundo alfinete, tá? Entro com a agulha aqui no segundo alfinete. Posso tirar os alfinetes já, porque eu já sei onde tá, onde comecei a acaba. E agora eu vou voltar aonde estava, onde eu entrei com a linha, onde estava meu primeiro alfinete. Porque eu quero fazer aqui 3 voltinhas. Então eu fiz uma, volto, entro novamente e saio novamente no mesmo lugar. 2. E agora a terceira, eu entro no mesmo lugar e já saio lá onde está a minha linha, que é para eu já arrematar aqui o meu trabalho. Ó, e o meu narizinho ficou aqui. Com 3 voltinhas em 2 pontos, tá? Aqui eu vou dar o nozinho. E já vou arrematar e esconder essa linha. Prontinho. Então, se a gente fez os olhos, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu tô pegando uma linha de bordado aqui, vou cortar um pedaço dela e vou usar ela na forma simples mesmo, tá? Não vou dobrar nem nada, eu quero ela fininha mesmo. Vou entrar com a minha agulha num ponto qualquer aqui atrás, tá até um pouquinho mais perto porque a minha agulha é curta. E agora eu vou sair com a minha agulha, ó, uma carreira para cima do meu olho e aqui no ponto ao lado do olho, ó. Saio com a minha linha aqui. E agora eu pulo 1, 2, entro com a agulha e já saio com a agulha lá do outro lado. Ó. 1, 2, e já posso levar a minha linha. É só esse, eu quero um trabalho bem simples de sobrancelha mesmo, tá? E aqui eu vou levar a minha linha até encontrar com a outra ali do outro lado, para eu dar um nozinho. E esconder e arrematar.
Você pode voltar tanto pela frente quanto por trás. Se você cortou um pedaço curto, de repente pela frente vai ser mais fácil para você, né? Eu tô com esse pedaço mais comprido aqui mesmo. Vou levar a minha agulha aqui até aonde eu entrei a primeira vez para fazer o arremate dessa minha linha. Aqui eu dou um nozinho. E já posso esconder essa linha. Prontinho. A base tá pronta. Para fazer a golinha aqui do nosso anjinho, eu vou usar a agulha 2,5 e tô usando aqui um fio off-white. O que a gente vai fazer? A gente vai inserir a agulha aqui nas alcinhas de fora da carreira 21, aquelas alcinhas que ficaram aqui embaixo do corpo dele. Então eu vou inserir aqui a minha agulha e eu insiro ela do topo da cabeça para baixo, tá? Nessa posição aqui. Então eu insiro aqui na primeira alcinha e vou prender o meu fio. Prendi o meu fio e agora vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E agora eu vou fazer na mesma alcinha de base mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. E para cada alcinha dessa carreira número 21, eu vou fazer 3 pontos altos a partir de agora. Então, aqui na próxima alcinha, eu faço 1, 2, 3. Na outra alcinha, 1, 2 e 3. E sigo fazendo esse padrão de 3 pontos altos para cada alcinha aqui da carreira. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Terminei aqui a gola dele. E agora o que eu vou fazer? Vou puxar o meu fio, cortar aqui o pedaço e vou fazer um ponto falso aqui para dar o arremate nessa gola. Então, coloquei meu fio aqui na agulha de tapeceiro. E como que é o final, como que eu vou fazer esse ponto de arremate? Aqui, olha, no comecinho, 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, nesse daqui. No primeiro ponto alto que eu fiz, vou passar a minha agulha de fora, lá na direção do meu dedo, e vou puxar o fio. Vou vir no último ponto que eu fiz aqui, ó, tem as 2 alcinhas, vou vir só na alcinha de trás, só do meio para trás. E vou puxar o fio novamente. Com isso, eu faço um ponto falso. Vou vir aqui pro lado de dentro, vou pegar um pontinho qualquer, vou dar um nozinho, para essa agulha ficar bem presa. E agora eu vou passar essa linha lá para baixo. Então, você vai caminhando com ela aqui, ó, até eu encontrar, vou caminhando aqui para baixo, até eu encontrar com essa outra linha aqui, que eu quero dar um nó nela. Quando eu cheguei aqui, eu dou um nó e já posso esconder essa linha. Prontinho. Assim eu termino a golinha do nosso anjinho. Bom,
Agora a gente vai trabalhar no cabelo do nosso anjinho. E para isso, a gente vai fazer aqui com a agulha 2,5 também. Eu peguei aqui esse fio mais amarelinho, que é o creme, e vou fazer aqui um anel mágico. Nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui esse anel mágico. E agora eu vou começar a trabalhar na carreira número 2. Vou colocar aqui um marcador de pontos, para eu saber onde começo e onde é o fim de cada carreira. Isso é importante quando a gente faz o crochê circular, senão a gente se perde, tá? E agora nessa carreira número 2, eu vou trabalhar apenas no BLO, ou seja, apenas na alcinha de trás do meu trabalho. Meu trabalho tem as 2 alcinhas, né? Essa é da frente e essa aqui é a de trás. E eu vou trabalhar, a partir de agora, só nas alcinhas de trás, em todas as carreiras, tá bom? Então, vou fazer o aumento só na alcinha de trás também. Vou aproveitar e já vou esconder esse fiozinho aqui, ó. Vou fazer um aumento aqui no primeiro, só nas alcinhas de trás, e a gente chama as alcinhas de trás de BLO, tá? Porque é de back loop only, que é apenas a alcinha de trás. Vou fazer o segundo aqui, aumento, o terceiro, aumento, o quarto, aumento, o quinto, aumento. Quando chegar aqui no quinto, eu já posso cortar o fio que eu venha escondendo junto, tá? E aqui faço o sexto aumento, sempre nas alcinhas de trás. É importante lembrar que toda essa parte do cabelo dele, a gente vai fazer nas alcinhas de trás, porque eu quero depois trabalhar nessas alcinhas da frente para fazer os cachinhos, tá bom? Então, eu termino essa carreira aqui número 2 com 12 pontos baixos nas alcinhas de trás. E agora eu vou fazer a carreira número 3 numa sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, também só nas alcinhas de trás. Então, eu venho aqui, um ponto baixo, um aumento, 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 um ponto baixo, um aumento e a última sequência de um ponto baixo e um aumento. E o trabalho vai ficando assim, olha, parecendo um caracolzinho, tá vendo? Com as alcinhas. Eu termino essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes e também só nas alcinhas de trás, só em BLO. Então, eu faço 1, 2, um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. E o último aumento aqui no meu último ponto dessa carreira. Eu termino aqui a carreira número 4
com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5 com 3 pontos baixos e um aumento também por toda a volta e também em BLO. Então, eu começo aqui. Um, 2, 3, faço um aumento e repito essa sequência até acabar a carreira. Um, 2, 3 e finalizo aqui com um aumento. Então, eu termino essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes e também em BLO. Eu venho aqui, ó, só na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. E o último aqui, 2, 3, 4 e o último aumento dessa carreira. Finalizo aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, onde eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento também em BLO por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, faço um aumento e continuo fazendo esse padrão de 5 pontos baixos e um aumento até o final desta volta. Três, 4, 5 e o último aqui, aumento. Eu finalizei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 8, que é a última carreira de aumentos. E aonde eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento, também por toda a volta e também em BLO. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço o meu aumento e repito esse padrão até eu acabar essa carreira. Quatro, 5, 6, eu aumento aqui no último ponto da nossa carreira. Então, eu termino aqui a carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a carreira 9, 10 e 11, ou seja, 3 carreiras, com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto, mas em BLO. Lembra que todas as carreiras dessa base da cabeça do nosso anjinho são em BLO. Vou fazer aqui no meu
e já volto para a gente continuar. Eu finalizei aqui a carreira número 11 com 48 pontos baixos. E agora, também em BLO. Então, ó, ficou todo mundo aqui em BLO, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou cortar esse fio, vou arrematar essa peça, como a gente tem feito, né? Que é ó, o ponto falso. Então, eu venho aqui, vou pular o primeiro, vou aqui no segundo, passar pelas duas alcinhas, volto no último ponto que eu fiz, passo a agulha do meio das alcinhas para trás, e aqui eu criei o meu ponto falso. Vou aqui por trás, dou um nozinho, e já posso esconder esse fio para poder cortar. Dessa maneira. Vou cortar aqui meu fio. E agora a gente vai começar a fazer os cachinhos do cabelo dele, tá? Então, como que a gente vai fazer esses cachinhos? Vou pegar aqui o meu fio e vou prender ele aqui, ó, na primeira alcinha, quando eu fiz aqui os pontos todos em BLO, eu vou no primeiro BLO, que é esse aqui bem apertadinho, deixa eu ver, aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro, é o FLO, né, que sobrou, que é o da frente. O BLO é o back, o FLO é o da frente. Se eu trabalhei no back, agora sobrou o da frente, sobrou o FLO. Vou prender a minha linha aqui. E vou fazer, prendi com uma corrente, né? Vou fazer mais 2 correntes, ó. Fiquei com 3 correntes no total. E agora, para cada um desses pontinhos aqui iniciais, eu vou fazer essas 3 correntinhas. Então, no próximo, eu prendo com um ponto baixíssimo. E faço 3 correntinhas. 2, 3. Vou no próximo, prendo com um ponto baixíssimo. E faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazendo esse trabalho aqui até encontrar com o começo, aqui onde eu comecei aqui, nessa direção, porque aí depois a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, volto aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. No que eu faço ponto baixíssimo, eu já subo 3 correntes. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Mais um aqui, ponto baixíssimo. E subo 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pegar esse fio aqui, ó, para ele não ficar me atrapalhando. Eu já vou passar ele lá pro lado de dentro. Arremato ele, tá? Bom, vou fazer mais um, ó, porque ainda não cheguei lá. Esse aqui tá começando por aqui, vou fazer mais esse. Então, vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. E 3 correntes. 1, 2, 3.
agora eu já vou começar a fazer a segunda carreira. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer as 3 correntes da mesma maneira. 1, 2, 3. Só que o próximo ponto que eu vou pegar não vai ser esse aqui em seguida dele, vai ser o da carreira de baixo. Porque eu quero fazer como se fosse assim, ó, um V. Eu saio desse ponto, faço um V na carreira de baixo e volto para o ponto seguinte. Vou explicar, vou mostrar para vocês aqui bem detalhado, ó. Eu fiz aqui nesse ponto, o próximo seria esse, só que eu não vou fazer aqui, vou fazer no de baixo. Vou fazer o ponto baixíssimo e vou fazer as 3 correntes. Agora eu teria que fazer aqui embaixo, eu fiz para baixo, eu teria que fazer aqui embaixo, ó. Não vou fazer aqui embaixo, vou voltar. Lembra que eu quero fazer como se fosse um V? Então eu pulo um do de cima, faço baixíssimo e faço mais 3 correntes. Agora a mesma coisa. Ao invés de eu fazer no do lado aqui, eu vou na carreira de baixo, pulei, eu já tinha feito na carreira de baixo aqui, pulei um, vou fazer no seguinte. Então eu vou fazer, eu pulo um em cima e pulo um embaixo. Ó, 1, 2, 3. Agora eu pulo um em cima e finalizo aqui com um baixíssimo e 3 correntes. 1, 2, 3. Vou na carreira de baixo, pulei um da carreira de baixo, no seguinte, faço um ponto baixíssimo e 3 correntes. 1, 2, 3. Volto para a carreira de cima, pulo um, vou no próximo, baixíssimo. 1, 2, 3. Na carreira de baixo, pulo um, no próximo, baixíssimo. 1, 2, 3. E vou fazendo esse trabalho como se fosse um zigue-zague, por todo o trabalho. Eu posso fazer as 3 correntes em todos os pontos, também não tem problema. Vai ficar muito bonito também, só que você vai gastar muita linha e o efeito no final vai ser muito parecido, tá? Então a gente faz esse de ir intercalando. Vou pegar um papel aqui, deixa eu mostrar. Porque aí o que eu estou fazendo? Eu tenho a carreira de cima, todos os pontos. E a carreira de baixo, que eu vou pegar um ponto aqui de cima, um ponto aqui de baixo, um ponto aqui de cima, um ponto aqui de baixo, um ponto aqui de cima, um ponto aqui de baixo. E vai fazendo toda a volta sempre assim, pegando um ponto da carreira de cima e um na carreira de baixo. Então, você ponto baixíssimo na de cima com as 3 correntes, ponto baixíssimo na de baixo com as 3 correntes. E você vai caminhando desse jeito até acabar a touquinha. Quando chegar na última fileira aqui, nós vamos fazer o ponto baixíssimo com as 3 correntinhas em todos os pontos. A gente só faz em todos, no primeiro e aqui no último. Eu vou fazendo aqui no meu, e quando estiver chegando aqui no último, eu volto para a gente fazer juntos. Pronto, olha. Eu fui fazendo o zigue-zague, né, como se fosse um zigue-zague por toda a cabeça. E agora eu cheguei aqui, ó, que se eu fizer aqui o zigue-zague também, só tenho essas 2 carreiras, né? Então, se eu fizer o zigue-zague aqui também, eu já vou pegar essa última carreira. Só que nessa última carreira, eu quero o cabelinho em todos os pontos.
Então, a partir daqui, ó, aonde junta, que se você for pegar, você já vai pegar lá de baixo, porque até então eu vinha, né, pegando na penúltima. A partir daqui, se você pegar uma em cima e uma embaixo, você já vai pegar essa de baixo também. Então, a partir daqui, você faz o, o ponto baixíssimo com as 3 correntes em todas as correntes, tá? E aí você vai fazer em todas essas correntes aqui da penúltima carreira. E quando ela encontrar com a última, que é aqui, ó, ela vai, você vai fazer o último aqui, você vai passar para a carreira de baixo, e aí na carreira de baixo você também faz em todos os pontos, tá? Então, mais uma vez, aonde encontrar que você vai ter que pegar uma de cima e na hora que for pegar de baixo, já vai ser a última, aí você começa a fazer o ponto baixíssimo com as 3 correntes em todos os pontos, até o final. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Tô chegando aqui, ó, no final, faltam 3 pontos. Faço meu ponto baixíssimo, as 3 alcinhas, e aqui eu tô fazendo em todos os pontos, né? Os pontos da frente. E aqui no último. E fecho com ponto baixíssimo lá aonde eu comecei. Prontinho. Foi o que eu falei para vocês, ó, não tem muita diferença, tá vendo aqui onde a gente começou a fazer tudo. Se você olha num total, não tem muita diferença, só que você gasta muito menos material quando você vai fazendo o Vzinho, tá? Bom, terminei aqui, vou puxar o meu fio. E aqui eu não vou me preocupar em fazer um ponto falso, né? Porque não vai aparecer. Então eu só vou levar essa linha lá para dentro e dar o nozinho e esconder a linha. Se você testar aqui na cabeça dele, olha, vai ficar muito bonitinho, tá bom? E eu quero esse cabelo mais curtinho aqui mesmo, porque eu vou pôr as asas aqui dele, então eu quis que ficasse assim mesmo. Se você quiser mais compridinho, você pode fazer também. Quanto mais compridinho, né, você faz mais pra cá, pode fazer, e depois você, pra colar as asas, quando tem assim esse trabalho, fica um pouquinho mais difícil. Então eu prefiro colar as asas aqui mesmo, na cabeça dele, tá? Só para finalizar aqui o cabelinho dele, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a alça para segurar pra gente pendurar, né, na árvore. E a alça eu vou fazer da seguinte maneira. Vou deixar aqui um pedaço de fio longo, vou fazer um nó corrediço. E aqui eu vou fazer 40 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4. Trinta e cinco, 36, 37, 38, 39 e 40. Fiz 40 correntes, vou cortar, também vou deixar um fiozinho um pouco maior. Corto essa linha. Posso puxar o fio. E agora, o que eu vou fazer? Ó, aqui, aonde tem as correntinhas, é a frente da corrente. Aonde a gente vê aquela terceira alcinha, que às vezes a gente trabalha nela, é as costas. Então, eu vou juntar costa com costa, ó. Junta costa com costa, vê se tá tudo alinhadinho, né? Está certinho. E aí eu vou dar um nozinho aqui no final, com os 2 fios. Você puxa aqui, ó, e aí você vai devagar
empurrando esse nozinho até ele ficar bem encostadinho aqui no fim das correntes, ó. Desse jeito, tá? A gente vai pegar uma agulha, pode ser a agulha de tapeceiro normal, mas aí, às vezes a agulha de tapeceiro normal não cabem os 2 fios. Se couber, passar os 2 fios, ó, pode ser ela mesma, tá? E a gente vai passar aqui, ó, pelo anel mágico, o fio. A gente vai passar aqui pelo anel mágico, e aí você, a hora que você passar, você vai dar uma puxadinha para aquele nozinho que a gente fez ficar aqui pro lado de dentro, tá? Ó, o nozinho ficou aqui do lado de dentro. Vou tirar um dos fios da agulha, que eu vou pegar agora, para esse nozinho não escorregar lá para fora novamente, eu vou pegar um pontinho qualquer aqui do lado, o mais próximo possível, e vou dar um nó. A hora que eu faço esse nó, esse nozinho lá que eu te fiz agora não corre mais lá para dentro. E posso já passar o meu fio aqui por alguns pontos para poder cortar. Eu já posso cortar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí o cabelinho, ó, já tá com a alcinha para prender na árvore. E agora eu vou passar cola. Tô usando aqui uma cola de tecido mesmo, tá? Cola de pano, né? Que a gente tem cola pano, tem cola de tecido. Cada marca chama de um nome. Eu aqui uso essas a linha, mas você pode usar a que você encontrar aonde você mora. E eu vou colocar aqui uma quantidade generosa de cola, porque como essa peça vai ficar pendurada na árvore ou aonde você quiser, né? A gente não quer que descole, né? Então, vou colocar aqui uma quantidade legal de cola. Coloca aqui na borda também, tá? E aí eu vou colocar no meu anjinho. Você coloca e coloca alfinete para a sacola pegar bem. Prontinho. O cabelo do nosso anjinho tá pronto. E agora a gente vai trabalhar nas asas dele. Peguei aqui a minha linha branca com a mesma numeração de agulha, tá? 2,5. Eu vou fazer aqui um nó corrediço. E nesse nó corrediço, eu vou colocar 13 correntes. Vou subir 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, eu vou voltar trabalhando a partir da segunda corrente. Então, a gente não vai fazer nada nessa primeira. Aqui na segunda, vou começar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer 6 pontos meio altos, ou seja, dou uma laçada na agulha, coloco a minha agulha lá por dentro do meu ponto, puxo o fio, a hora que eu ficar com as 3 laçadas,
eu puxo o fio pelas 3 laçadas de uma vez só. Isso é um ponto meio alto. Então eu faço mais 5, eu já fiz 1, eram 6, faço mais 5. 2, 3, 4, 5 e o último aqui no cantinho, o 6. Vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Agora eu não vou trabalhar na primeira alcinha, eu vou pular esse primeiro ponto. E vou trabalhar nos outros pontos apenas no BLO. Ou seja, apenas aqui ó, na alcinha de trás do ponto. Então, pulei o primeiro, esse que está na agulha a gente não trabalha, pulei o primeiro, a partir do segundo eu vou fazer 11 pontos baixos em BLO. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último aqui, 11. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. E agora, também em BLO, eu vou começar aqui, esse ponto a gente não trabalha, esse da agulha, agora eu vou começar no ponto, em cima do ponto que eu já fiz mesmo, do ponto baixo que eu já fiz. E vou começar nele fazendo 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre em BLO, tá? Vou fazer agora 4 pontos meio altos, também em BLO. 1, 2, 3 e 4. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Novamente, eu vou pular o primeiro ponto que eu acabei aqui, né? O primeiro ponto depois da agulha. Vou pular ele novamente e vou trabalhar no segundo ponto. Também em BLO, vou fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último aqui 8. Faço novamente a corrente e viro o meu trabalho. Agora eu trabalho no primeiro ponto normal, não o ponto da agulha, o primeiro ponto sobre o último ponto que eu fiz. E aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 2 pontos meio altos. 1, 2. Faço uma corrente, viro meu trabalho e novamente eu vou pular um ponto. Então, não trabalho no ponto da agulha, vou pular o segundo, venho aqui e faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou fazer uma corrente, mas agora eu terminei essa parte da asa aqui e vou trabalhar nesta lateral. Aqui nessa lateral, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar
puxar uma laçada em todas as carreiras que tiver a salsinha da frente aparecendo aqui, ó. Então, dessa maneira aqui, ó. Eu tô com uma laçada na agulha, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, aonde eu tenho essas alcinhas aparecendo, vou dar outra laçada na agulha. Vou voltar com a agulha aonde tem as alcinhas aparecendo e vou dar outra laçada na agulha. Mais uma vez, vou com a agulha onde tem as alcinhas aparecendo, dou uma laçada e eu fico no total com 4 laçadas na agulha. Quando eu ficar com as 4 laçadas na agulha, eu laço o fio novamente e passo esse fio pelas 4 alcinhas. Desta maneira aqui. Faço uma corrente e já posso cortar esse fio. Então, eu vou cortar ele aqui. Essa corrente que eu fiz aqui, eu puxo bem. E pronto, olha, minha asinha está pronta. Agora é só arrematar e esconder o fio dos dois lados. Esse fio você esconde. E esse aqui também. Você pode dar um nozinho aqui, ó, bem na bordinha aqui, ó, do finalzinho, e dar um nozinho nele aqui. Quanto mais você fizer isso, mais redondinha fica a asinha. A gente quer a asinha bem redondinha. Então, você dá um nozinho lá na pontinha, e aí já pode vir aqui por dentro, passando esse fio em alguns pontos para esconder essa linha e poder cortar. Prontinho. A asinha tá pronta. E agora você faz outra igualzinha a essa, pra gente colocar nas costinhas dele aqui, ó. Vai ficar dessa maneira, tá? Faz aí, eu vou fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Eu terminei aqui as 2 asinhas. E agora eu vou colocar ali no meu anjo. E como eu estava falando, aqui nas bolinhas eu estou usando cola para tudo, tá? Se você quiser costurar também não tem problema, mas eu vou usar aqui a cola. E aqui nas asinhas, ó, você vai medir aqui como que você quer as asas, tá? Vai colocar o alfinete e vai olhar se tá na posição que você quer, antes de colar, tá? Aí você vem aqui, você olha, confirma se tá na posição que você quer. Então, essa daqui precisa um pouquinho mais pra cá. Antes de você colar, você faz todos os ajustes que você precisa, tá? Olha, agora pra mim tá legal. Então, eu vou vir aqui, eu vou levantar aqui, ó, e vou segurar, porque eu vou colar só esse pedaço aqui, ó. E aí eu venho, ponho bastante cola e volto ele para onde estava. E vou pôr alfinetes aqui. Porque eu quero que ela fique soltinha aqui, esse pedaço, né? Então, eu pus cola só até ali. Vou pôr mais um alfinete aqui. Para ela ficar soltinha assim. Tá? Vou fazer aqui a mesma coisa. Ponho o meu dedo aqui, ó, onde eu não quero mais que tenha cola. Solto a parte que eu quero pôr. Coloco a cola. E aí eu volto ela pro lugar. E aqui eu coloco mais alfinetes. Dessa maneira, tá?
E agora é só esperar secar. E a gente tá com o ornamento do nosso anjinho. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!